Amém? Então, eu lembro de cada um dos adolescentes que passou por aí comigo. O Dani, que está aí já desde os 9 anos, está comigo aí. Conheci ele, pequenininho, arrastando a fralda cheia, andando atrás do Cris. O Cris está magrinho aqui, mas pensa, naquele tempo ele tinha 35 quilos. Molhado. De calça jeans ainda. E não só ele, mas como muitos aí. Eu lembro de cada um deles. E a importância de cada um dentro do ministério. Né? Sei que tem alguns que eu não consegui colocar no caminho, mas eu creio que Deus vai fazer a obra. Né? E aí eu começo a pensar, né? Pô, já estou velhão já, tiozão. 38 anos no meio dessa gurizada aí. Não tem mais fôlego, não tem mais pique. O que eu vou fazer com essa piazada? Dá trabalho, tem que ficar correndo com eles aí, subindo morro, jogando basquete e tal. E fica difícil. Mas é uma alegria participar desses 6 anos. Foi uma alegria poder ser útil ao reino, servir a Deus. Mas ao longo desses meus 38 anos, antes de estar na igreja, eu busquei por muitas vezes algumas coisas que hoje eu vejo que eu fiz errado. Várias e várias vezes, principalmente na minha adolescência, juventude, eu busquei ídolos humanos. E eu busquei ser parecido com eles, eu busquei usar roupas parecidas, cabelo. Eu tinha cabelo. Os adolescentes acabaram com ele. Mas eu tinha cabelo. Pensamentos, ideias, e eu procurei por muito tempo, eu me envolvi muito em algumas coisas, assim, pessoas foram jogadores de basquete que eu idolatrava, músicos, algumas personalidades que normalmente estão na mídia. E aquilo você vai idolatrando eles de uma forma, e você vai se achegando a eles de uma forma, e eles começam a ser ídolos para você. Você começa a idolatrá-los ali. E isso eu usava muitas vezes para me sentir inserido em lugares. Eu usava desses trejeitos, sei lá, como eu posso chamar, dessas características dessas pessoas, dessas ideias, formadores de opiniões, assim, como eram, eu usava disso para poder ser aceito, para poder, sei lá, talvez fazer amizade, mesmo sendo um cara muito seletivo em amizades. Só você, cara. Esse é o cara que está comigo aí há muito tempo, aí, é um irmão para mim. Ele sempre me protegeu, eu sempre protegi ele, então a gente tem uma história muito longa. E eu sempre fui muito seletivo nas amizades. Eu acho que eu usava essas coisas como uma espécie de máscara para mim. Provavelmente eu não estava satisfeito com quem eu era e queria parecer para as pessoas aquilo que eu não era também. Eu não tinha uma identidade própria. E eu queria falar um pouco sobre identidade com vocês. Porque eu usava, de alguma forma, eu queria ser mais, sei lá,
descolado dentro dos lugares, e queria que as pessoas me aceitassem, queria colocar um holofote sobre mim, para que as pessoas me vissem, e talvez me tornar um ídolo para elas também. E depois você vai vendo como é impressionante, mas nós gastamos e perdemos muito tempo com isso, idolatrando pessoas, fazendo coisas para ser aceitos. Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 32, não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E era isso que às vezes eu acabava me tornando, porque eu queria ser tão parecido com as pessoas, e acabava chamando a atenção, e as pessoas me olhavam, e mesmo eu fazendo coisas erradas, elas me seguiam. E eu me tornava pedra de tropeço. Mas Paulo nos incentiva em 1 Coríntios 11, 1, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo não pede para imitar ele, mas pede para imitar a Cristo. Aquilo que ele faz, aquela gana que ele tem de estar na presença do Senhor, de buscar o Senhor com todas as forças, é isso que Paulo nos pede. Ser imitador de Cristo, não de pessoas. Buscar Cristo primeiro, não pessoas. Absorver as características que há em Cristo. Aquilo que realmente tem valor. E isso só é possível através de comunhão, de intimidade, de ter tempo com Jesus. Sem isso, a gente não tem as características de Cristo, porque a gente não conhece. A gente ouve falar, como eu ouvi muito falar na minha adolescência, na minha juventude, eu ouvi muito falar de Cristo, mas eu não o conhecia. Eu entendi também que eu não vou atingir o ápice das minhas possibilidades imitando ou idolatrando pessoas. Eu só vou ser pleno quando eu estiver em Cristo. Aí sim eu vou entender que eu sou um homem predestinado. Aí eu vou entender que Deus tem um propósito para a minha vida. E quando eu entendo esse propósito, eu busco esse propósito. Porque até então nós temos muitos sonhos. Eu quero ser famoso, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas sonho sem propósito são apenas sonhos. Se você tem um sonho e ele não está dentro do propósito de Deus, ele é apenas um sonho. Ele não faz parte da vontade do Senhor. Hoje meu alvo é Cristo. É com Ele que eu quero me parecer. Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a imagem do Senhor, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus nos conhece no ventre de nossas mães. Ele já sabia o nosso nome, sabia a cor dos nossos olhos, o cabelo, como nós seríamos, o propósito para a nossa vida. De antemão Ele já conhecia. E Ele nos chamou, nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho, conforme a imagem de Cristo. É com Ele que nós temos que nos parecer. Ser parecido com Cristo nos torna descolados, nos põe na mídia. E você sabe por quê? Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quando nós estamos em Cristo, nós resplandecemos como luzeiros no mundo. O mundo nos vê,
Aquilo que nós fazíamos para imitar as pessoas, para que o mundo pudesse nos ver, é desnecessário. Nós não precisamos disso. Cristo é a verdadeira luz. É a Cristo que as pessoas querem ver. E cada um de nós somos automaticamente atraídos para a luz. Nós somos automaticamente atraídos para Cristo. Por isso que eu queria falar sobre identidade com a igreja. Porque se a gente não está em Cristo, é impossível a gente ter comunhão sincera com os outros. A gente não tem comunhão, a gente não tem intimidade. Sem estar em Cristo, nós não temos uma intimidade verdadeira com as pessoas. A gente não conhece verdadeiramente o outro, porque a gente busca. Eu busquei no meu pastor a presença do Senhor, e eu enxerguei nele Cristo. Se não fosse dessa forma, eu não teria ficado aqui. Em cada um dos pastores que estão aqui, eu vejo a presença do Senhor. Eu vejo que Deus, que Cristo age sobre a vida deles. E isso me atrai para mais próximo de cada um deles. Eu sou atraído para eles, é algo magnético. Nós somos impulsionados a estar na presença de quem resplandece a luz de Cristo ao mundo. Irmãos, e vocês podem fazer isso. Cada um de nós pode resplandecer a luz de Cristo ao mundo. E vocês vão ver como as pessoas vão se chegar a vocês, porque elas vão querer aquilo. Elas vão querer estar na presença do Senhor, elas vão querer buscar mais e mais a presença do Senhor. Entender aquilo que vocês têm, aquilo que Cristo tem feito na vida de cada um. Aquilo que Cristo vai fazer ainda na vida de cada um. Ah, Deus tem feito muito sobre a minha vida. Cristo tem feito maravilhas, Ele me mudou, Ele me transformou, Ele me tirou de um lamaçal onde eu estava, me trouxe para o reino da luz. Ele fez transformação, mas a partir do momento que eu quis ser parecido com Ele e deixei de ser parecido com o mundo. Eu não preciso ser parecido com o mundo. Se as pessoas me procuram hoje, é porque elas veem Cristo sobre a minha vida. Se as pessoas procuram vocês hoje, é porque elas veem Cristo sobre a vida de vocês. Vocês têm resplandecido a luz de Cristo. E eu chamo a atenção hoje das pessoas. E elas me procuram, não é porque eu tenho um cabelo bonito, não é porque eu tenho um tênis da hora, uma roupa escolada, sou fashion, estou na moda. Não é por isso. É porque Cristo vive em mim. Às vezes a gente olha para pessoas e eu quero ser isso, eu quero ser aquele, eu quero ser aquele lá está representando, aquele lá faz isso, aquele faz aquilo. Eu quero ser Cristo. Eu quero ser Cristo. Que Cristiano Ronaldo quer? Eu quero é Cristo. Neymar aqui, jogador, eu quero é Cristo. Eu não preciso ser parecido com celebridade, eu preciso ser parecido com Cristo. Amém? Essas outras coisas são só adereços, são adornos sobre a nossa vida. A roupa que nós vestimos é um adorno. Ela não tem luz própria. Não tem, ela não brilha. E nós vemos isso desde o início. Quando Adão e Eva, eles caíram em pecado. Eles provaram do fruto. Quando Deus veio até eles sentiram vergonha, eles sentiram medo. Porque eles estavam nus. E a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. Primeiro porque pecaram. O pecado nos tira da presença do Senhor. Isso é claro. O pecado nos afasta. Deus é o centro. Se nós pecamos, nós vamos nos afastando. A gente vai saindo do centro, a gente vai saindo do centro, a gente vai saindo do centro. E quando a gente vê, a gente está andando na beirada, prestes a cair. Não é na hora que a gente desvia. Ah, a pessoa desviou. Não, não é na hora. Isso vem acontecendo gradativamente. E o pecado nos tira da presença do Senhor.
E quando aconteceu, eles notaram que estavam nus. E eles sentiram vergonha. E eles se cobriram. Eles colocaram uma máscara sobre a vida deles. Nesse momento eles perderam a identidade que havia sobre a vida deles. Porque eles eram a imagem e semelhança de Deus. Essa era a identidade deles. E eles deixaram essa identidade de lado para usar uma máscara. Para vagar pelo mundo. Mas quando Cristo veio, Ele restaurou a nossa identidade. Ele restaurou a nossa identidade como filhos. Ele restaurou a nossa identidade em tudo que nós podíamos. Hoje, nós somos luz. E para isso, basta a gente ser imitador de Cristo Jesus. Ele nos chama para isso. Ele aguarda ansiosamente para isso, para que a gente esteja nele. Assim como João 15 diz ali sobre a videira verdadeira, que aquele que não dá fruto será lançado fora, aquele porém que está em Cristo, esse dá fruto. É por isso que nós fizemos a camisa com a árvore, porque os adolescentes estão em Cristo e eles querem se parecer com Cristo. E eles são frutíferos. Se você quer ser frutífero, irmão, temos que parecer com Cristo. Eu quero ser frutífero. Eu quero ser frutífero. Em Efésios, nós lemos ali, Efésios 4. Nós vemos um pouco do que foi passado aqui no vídeo. No 31. Longe de vós toda a amargura e a cólera, e a ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele nos deu esses frutos sobre a nossa vida. É Cristo que faz isso sobre a nossa vida. É em Cristo que nós podemos fazer isso. Perdoar o irmão, andar em unidade, abraçar e dizer que ama. Sem Ele é difícil. No capítulo 5 de Efésios, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se a gente quer estar na presença, tem que ser imitadores. Se a gente quer parecer com Cristo, a gente precisa da comunhão. Se a gente quer andar na presença, a gente precisa ter um relacionamento com o Pai e com o Filho. Sem isso a gente não consegue. E sem isso a gente não é transformado. E sem essa transformação não há luz sobre a nossa vida. E sem essa luz, tudo que nós somos é apenas adorno. Não tem valor nenhum. Cristo é o valor sobre nossas vidas. Valorize isso. Busque isso. A comunhão vem em Cristo. Primeiro precisamos firmar a nossa identidade. Firme a sua identidade em Cristo Jesus. Vocês não precisam parecer com ninguém. Precisam de Cristo. Amém?